você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias. Eu sou a professora Josefina Oliveira, sou professora de língua portuguesa. Mais uma vez aqui com você no nosso projeto Atividades Curriculares Complementares. Hoje nós vamos falar de um conteúdo importante, um conteúdo de morfologia. Nós vamos classificar algumas classes morfológicas que são necessárias você reconhecer, principalmente por referências de concordância. Hoje nós vamos conversar sobre o substantivo e o adjetivo. São conceitos bem simples, bem básicos, mas que precisam ser relembrados para que você tenha condições de reconhecer essas estruturas em qualquer situação que seja exigida, né? Quer seja na sua prova da escola, quer seja no seu vestibular, quando você for fazer Enem. Então, você vai ter que ter essa noção em termos conceituais do que é um substantivo, do que é um adjetivo. E nós começamos hoje a nossa aula com um poema. O nome do poema é Amora. Olha o que ele diz. A palavra amora seria talvez menos doce e um pouco menos vermelha se não trouxesse em seu corpo, como um velado esplendor, a memória da palavra amor. Bonito, né? Aí ele continua. A palavra amargo seria talvez mais doce e um pouco menos acerba se não trouxesse em seu corpo, como uma sombra a espreitar, a memória da palavra amar. Então, nós temos aqui um poema de Marcos Catalão, falando exatamente num trocadilho entre a palavra amora, amor e amargo. Olha como há semelhança, amora, amor e amargo. E o que nós temos aqui em termos de percepção? Que a própria palavra amora, ela está associada aí com valor substantivo. Certo? E quando ela diz, seria talvez menos doce, amora seria talvez menos doce, esse doce é uma característica que nós estamos atribuindo à amora. E um pouco menos vermelha, esse vermelha também uma característica atribuída à amora. Se não trouxesse em seu corpo a memória da palavra amor. Então ele traz a ideia de que na palavra amora, amora é mais doce, exatamente porque tem na sua estrutura, no seu corpo, a palavra amor, que associa até mesmo com velado esplendor. Esse esplendor também aí caracteriza, no caso, o velado. E aí teríamos a palavra amargo, e aí ele vai agora fazer uma contradição, né? A palavra amargo seria talvez mais doce, né? E um pouco menos acerba, tá? Se não trouxesse em seu corpo a memória da palavra amar. Então, de uma certa maneira, ele coloca aí a palavra amargo também com a construção da palavra amar. Olha como ele faz o trocadilho aí. Tanto em amora quanto em amargo, nós temos associado aí a palavra amar. E por que nós estamos relacionando? Nós vamos já voltar a esse poema numa questãozinha interessante para nós falarmos sobre essas duas classes morfológicas que são bem básicas. A primeira, o substantivo, que tem a função simples, elementar, de nomear. Nomear seres, nomear qualidades, nomear ações, nomear estados, tudo que existe e você nomeia a partir do uso do substantivo. Então, fique na sua mente bem simples. O substantivo é aquela palavra que aparece com a função de nomear. Se eu digo, por exemplo, controle, isso aqui é um controle, então o nome desse objeto aqui eu chamo de controle, então controle é um substantivo. Eu tenho, por exemplo, luz, certo? Luz é um nome que você atribui a esse objeto, então nesse caso aí nós teríamos associado aqui, luz no caso, a lâmpada, né? A luz associado aí à lâmpada. Então, nós temos lâmpada e luz relacionado aí com o valor do substantivo, tá? E aqui o exemplo colocado foi palavra, amora, corpo, memória, sombra, que foram as palavras que eu tirei lá do poema. O adjetivo, diferente do substantivo, ele tem a função de caracterizar. Então, o substantivo ele tem função de nomear. Ele vai nomear tudo que tem uma existência real e imaginária. No caso do adjetivo, você associa a característica. Todas as vezes que eu tenho um adjetivo, ele se refere a um substantivo, caracterizando esse substantivo. Então, primeiro ponto, não existe a presença do adjetivo sem o substantivo.
Então, sempre que eu tiver um adjetivo, tem que ter um substantivo correspondente a ele. E segundo ponto, todas as vezes que eu tiver um adjetivo, eu estou caracterizando, estabelecendo ali uma característica, atribuindo uma qualidade a um estado. O exemplo colocado aqui a partir das palavras, dos versos, né? De Amora, nós temos o doce, o vermelha e o velado, certo? Aí vamos associar. Ainda teríamos aqui um outro exemplo de adjetivo, ó, imensas noites de inverno, com frias montanhas mudas e o mar negro, mais eterno, mais terrível, mais profundo. Os termos que estão destacados, eles estão caracterizando, eles são adjetivos. Mas eles se referem a quem? Por exemplo, imensas noites de inverno. Esse termo imensa se refere a noites, caracterizando noites. Olha, noites aí é o substantivo, tá? Com frias montanhas mudas. Esse frias está se referindo a quem? A montanhas, está caracterizando montanhas. E mais, montanhas mudas. Esse mudas também caracteriza montanhas. Olha a relação estabelecida. O mar negro, esse mar está nomeando negro, está caracterizando o mar. Olha a associação. Mais eterno, mais terrível, mais profundo. Eterno, terrível, profundo. São adjetivos que estão associados ao mar. O mar eterno, o mar terrível, o mar profundo. E Josefina, e para que eu preciso reconhecer, por exemplo, substantivos e adjetivos? Porque você precisa concordar, estabelecer concordâncias. Então, eu tenho que fazer esse reconhecimento exatamente para saber, por exemplo, que o adjetivo ele vai concordar com o substantivo em gênero e número. Por exemplo, imensas noites. Imensas ficou no plural, porque concorda com noites, que está no plural. Imensas está no feminino, porque concorda com noites, que também é uma palavra feminina. Então, olha só, se no lugar de noites eu tivesse dias, aí eu teria que dizer imensos, imensos dias de inverno. Então, nesse caso, você estabelece a concordância. Isso, turminha, é a base da concordância nominal. Se eu tenho essa noção, eu já tenho aí tranquilidade quando estiver escrevendo ou quando eu estiver fazendo alguma questão de concordância, de perceber a relação entre o substantivo e o adjetivo em termos de flexão. Por exemplo, montanhas frias, olha a concordância frias, né? Montanhas mudas, olha a concordância no feminino plural, tá? Mar negro, olha como agora eu tenho singular. Porque negro, concordou com mar. Eterno, concordando com quem? Com mar. Terrível, concordando com mar. Profundo, concordando com mar. Olha a relação. Muitas vezes a questãozinha vai exigir isso de você, para você perceber quem está relacionado com quem. Qual é a concordância que está sendo feita do adjetivo? Qual é o substantivo a que ele se refere? Tá? Agora, um ponto importante em relação ao adjetivo é a presença do que nós chamamos de locução adjetiva. O que é a locução adjetiva? É quando eu tenho uma expressão, essa expressão preposicionada, exercendo o mesmo valor do adjetivo. Por exemplo, se eu dissesse assim, amor materno. Esse termo materno, ele se refere a amor, está caracterizando o amor. Mas se eu substituir materno por de mãe, amor de mãe, eu também continuo com o mesmo valor de caracterização. Só que agora, em vez de uma palavra materno, eu tenho uma expressão preposicionada de mãe, que tenha o mesmo significado e que desempenhe o mesmo papel. Quando eu tenho essa expressão preposicionada, que exerce o mesmo valor do adjetivo, eu denomino como locução adjetiva, tá? Fazendo associação aí com o mesmo valor do adjetivo, com a mesma função de caracterizar. Olha o exemplo colocado aqui, ó. Líquido sem cheiro. Ó, sem cheiro. Eu não tenho uma palavra, eu tenho uma expressão preposicionada. Esse sem é preposição, esse cheiro aí é substantivo, certo? Só que ao associar os dois, ele vai exercer a função de caracterizar o líquido, que equivaleria a dizer inodoro, né? O que é inodoro? Algo sem cheiro, algo sem odor, tá? Dia de chuva, olha aí a expressão de chuva, nós poderíamos substituir por dia chuvoso. Então, você tem aí a presença da locução adjetiva. Você tem noites de inverno, tá? Associando aí o tipo de noites, né? Caracterizando noites, que equivaleria a dizer noites hibernais. E, Josefina, toda locução adjetiva eu vou poder substituir por um adjetivo?
Normalmente sim, certo? Mas às vezes não dá para você substituir exatamente pelo adjetivo. Mas você vai perceber que é locução porque é uma expressão preposicionada e que está caracterizando um texto. Um termo, perdão, está caracterizando o nome, o substantivo no caso. Então, às vezes, não dá para fazer exatamente a equivalência com o adjetivo, certo? Mas você tem o valor do termo caracterizando o substantivo. Por isso, é denominado como locução adjetiva. Depois nós vamos ver em outros momentos que esses valores morfológicos, quer seja do substantivo, quer seja do adjetivo, também vão estabelecer relações sintáticas, estabelecer associações de valores sintáticos. E é bom a gente ter essa associação, se é um adjetivo ou se é uma locução adjetiva, porque nós vamos ter relações sintáticas associadas a partir disso, tá? Isso aqui é bem básico, bem simples, e vamos ver como isso pode realmente acarretar em termos de significado. No caso, nesse segundo exemplo, nós temos trabalhador brasileiro e brasileiro trabalhador. No primeiro caso, nós tivemos uma alteração de sentido, mas não tivemos uma alteração morfológica. Tanto o homem, né, manteve o mesmo sentido substantivo, como o pobre também manteve o mesmo sentido adjetivo. Nesse exemplo, trabalhador brasileiro e brasileiro trabalhador, você tem uma alteração não só no sentido, mas também na classificação morfológica. Por exemplo, trabalhador é aquele que trabalha, então ele está com valor substantivo. Brasileiro é a caracterização desse trabalhador. Não é um trabalhador chinês, não é um trabalhador japonês, não é um trabalhador americano, é um trabalhador brasileiro. Então, está classificando, caracterizando. Se está caracterizando, eu tenho a referência do adjetivo. Quando eu faço a inversão da posição dos termos, eu tenho brasileiro, trabalhador, e brasileiro agora tem valor de substantivo. Quem é o brasileiro? Quem nasceu no Brasil. Tem função substantiva. E trabalhador, agora está caracterizando. Não é um brasileiro preguiçoso, não é um brasileiro indolente, é um brasileiro trabalhador. Nesse caso, eu tenho alteração de sentido e tenho alteração da função morfológica. Trabalhador, no primeiro caso, é substantivo e brasileiro é adjetivo. Quando eu inverti a posição, eu tenho brasileiro substantivo e trabalhador adjetivo. Nesse terceiro exemplo, nós não temos alteração nem morfológica, nem semântica. Grande obra e obra grande? Não, temos sim, certo? Grande obra. A grande obra está associado à questão do tamanho, certo? Aliás, grande obra está associado a uma questão de uma obra notável, desculpem. E obra grande está associado à questão do tamanho. Então, nós temos aqui também a alteração semântica. A morfológica, não. Quando eu coloco grande obra, grande é adjetivo, obra é substantivo, certo? Quando eu digo obra grande, obra continua substantivo e grande adjetivo. Então, eu tenho aí uma alteração semântica, mas não tenho alteração morfológica. Tenham cuidado com isso. Algumas questõezinhas aparecem exatamente explorando esse aspecto, porque muitas vezes as posições das estruturas dentro da construção semântica, essa alteração de estrutura, a posição de termos, pode sim alterar o sentido do texto, tá? Atentem para esse detalhe. E aí nós vamos ver, voltar aqui ao nosso poema, Amora, né? A palavra amora seria talvez menos doce e um pouco menos vermelha, se não trouxesse em seu corpo, como um velado esplendor, a memória da palavra amor. Tá? A palavra amargo seria talvez menos doce e um pouco menos acerba, se não trouxesse em seu corpo, como uma sombra a espreitar, a memória da palavra amar. Tá? Então, o que ele pede aqui na questão? Ele diz assim, ó, tal como se lê no poema, letra A palavra mora é substantivo e amargo é adjetivo. Amora é substantivo? Está nomeando, é aquela frutinha gostosa. Amora é substantivo, mas amargo é adjetivo, confere, associado aí. Observem, olha quando ele coloca aqui, menos doce, tal, menos... a palavra amargo, o termo amargo agora está associado a substantivo e não adjetivo. Tá? A palavra amargo
Então, ele está identificando amargo como palavra. Ele não está usando amargo como valor de adjetivo, um café amargo. Não. Ele está usando o nome amargo, a palavra amargo. Então, tem função substantiva e não função adjetiva, como ele afirma aqui na letra A. Na letra B, ele diz, o verbo amar ameniza o amargor da palavra amargo. Vamos ver o que ele coloca, que ele associa. Tá? Ele diz assim, a palavra amargo seria talvez menos doce e um pouco menos acerba se não trouxesse em seu corpo, como uma sombra a espreitar, a memória da palavra amar. Então, ele diz, ele coloca amar dentro da referência de palavra e não de verbo. Aqui ele está afirmando como referência de verbo. Tá? Letra C, o substantivo corpo apresenta sentido denotativo quando ele associa aqui, não trouxesse em seu corpo. É o corpo mesmo físico? Não, é a estrutura da palavra. Então, a palavra corpo aqui não está em sentido denotativo. Josefina, eu não me lembro o que é sentido denotativo. Sentido denotativo é o sentido real. Então, aqui eu estou usando o corpo com valor figurado, tá? É a estrutura da palavra. Letra D, o substantivo amor intensifica o dulçor. O que é dulçor? É a doçura, tem a ver com doce. Da palavra amora, olha o que ele diz aqui diretamente. Ele diz a palavra amora seria talvez menos doce, e um pouco menos vermelha, se não trouxesse em seu corpo a memória da palavra amor. Então, quando ele coloca a memória da palavra amor, significa dizer que o fato da palavra amora trazer no seu corpo a palavra amor, torna a amora mais doce. Então, confere, quando ele diz intensifica o dulçor da palavra amora, tá? O verbo amar e o substantivo amor são intercambiáveis, né, dessa referência. Não, no caso, ele não está associando a verbo, ele está associando aí amar, a palavra amar. Então, esse amar, ele não está relacionado dentro de uma situação de verbo. Ele está relacionado com uma classificação de substantivo, a palavra amar. Então, eliminada a letra E. Opção correta, a letra D de dado. A segunda questão, ela traz aqui, ó, numa sessão de jornal cujo assunto é a saúde, um leitor escreve: não sofro mais, considero-me uma pessoa normal, esqueci do passado, quero viver o presente. Agora, minha alimentação é totalmente saudável, não tomo mais bebidas alcoólicas e evito comer doces. É esse o fragmento. Então, ele afirma, o comentário correto sobre os componentes desse texto é: o advérbio mais reforça a ideia do advérbio não. Nós ainda não falamos de advérbio, mas o advérbio mais, ele traz ideia de intensidade. Ele não está associado ao não, ele está associado ao verbo. Não sofro mais. Esse mais está relacionado ao verbo sofrer e não ao advérbio não, certo? Então, nesse caso, eliminamos a letra A. A letra B, os adjetivos normal, saudável e alcoólicas têm valor subjetivo? Cuidado com esse detalhezinho. O que eu chamo de valor subjetivo do adjetivo? É quando eu dou uma referência, uma característica a partir da minha impressão, da minha percepção. Por exemplo, se você entra num ambiente, eu estou aqui no estúdio de gravação, certo? E aqui nós temos nesse estúdio paredes escuras, paredes pretas, certo? Por causa da referência acústica, tá? Então, o que acontece? Se eu olho para essas paredes e eu digo paredes pretas, esse adjetivo pretas aí se refere a uma referência objetiva. Qualquer pessoa que olhar para essas paredes, qualquer pessoa irá perceber que elas são pretas. Então, isso é chamado de adjetivo objetivo, adjetivação objetiva, tá? Então, você tem todos percebendo do mesmo jeito. Mas se eu digo assim, olha, paredes aconchegantes, paredes acolhedoras, então isso já é subjetivo, é como eu percebo. Pode ser que uma outra pessoa entre aqui e coloque as paredes como sendo assustadoras, opressoras, certo? Então, essas adjetivações
que tem um caráter de percepção do indivíduo que está usando, que está falando, chamado de referência subjetiva. Quando ele diz normal, saudável e alcoólicas, não tem subjetividade. Por exemplo, a caracterização de uma bebida alcoólica é uma bebida que contém álcool. Não é só como eu percebo aquela bebida. Então, não é marca de subjetividade, tá? Eu tenho aí caracterização objetiva e não caracterização subjetiva. Atentem para esse detalhe. A letra C, ele diz, passado e presente são substantivos funcionando como adjetivos. Ele diz assim, ó, esqueci do passado, quero viver o presente. Passado e presente, na verdade, eles são adjetivos que estão funcionando como substantivo, certo? Aqui ele disse o contrário. Então, atentem para o detalhe. Normalmente, passado, presente, dia passado, tempo passado, eu caracterizo. Mas, nesse caso, ele está usando como referência substantiva, tá? Então, falso, a letra C. A letra D, o adjetivo saudável está explicado no texto? Sim, está explicado no texto, que ele vai dizer, né? Agora a minha alimentação é totalmente saudável. Aí ele diz, não tomo mais bebidas alcoólicas e evito comer doce. Então, verdade, está explicado o adjetivo que seria uma vida saudável. As duas ocorrências do advérbio mais têm valor semântico distinto, né? Quando ele diz, não sofro mais, quer dizer que antes eu sofria, agora eu não sofro mais. Não tomo mais bebidas, antes eu tomava, agora eu não tomo mais, certo? Então, tem valores equivalentes e não distintos, como ele está afirmando na letra C. Então, na letra E, aliás, como opção correta, nós temos letra D de dado, certo? Fáceis, conceitos muito simples, tanto de substantivo como de adjetivo, mas nós precisamos ter cuidado para não confundir essas funções, tá? Então, revisitem aí o plano de estudo, façam as questões que estão propostas. É importante que pratiquem essas questões para que vocês tenham aí a capacidade de fazer a identificação dessas duas estruturas morfológicas. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo.